Se você chegou até aqui nesse vídeo, certamente você está buscando uma forma de acabar com a sua ejaculação rápida, acabar com a ejaculação precoce. Se é esse o caso, seja muito bem-vindo, você está no vídeo certo, você está no canal certo. Meu nome é Bruno Lima, sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e eu passei na pele por essa dor que você está sentindo. Foram 15 anos lutando contra a ejaculação precoce, contra a ejaculação rápida, esse problema que traz tanta frustração pra gente, a gente se sente incapaz, não é mesmo? A gente se sente incapaz de dar prazer para nossa parceira ou para o nosso parceiro, se for o seu caso, e a gente fica numa situação muito constrangedora, a gente sente vergonha, a gente se sente realmente frustrado. Então, se você também está passando por isso, fica aqui que nesse vídeo de hoje nós vamos construir um caminho para você sair da ejaculação precoce. A gente vai construir esse caminho para que você realmente possa se livrar desse problema, tá? Então não perde tempo, já se inscreve no nosso canal, já ativa os sininhos das notificações, porque assim toda vez que tiver vídeo novo aqui, você vai ser lembrado, você vai ser notificado e aí você não perde nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Certo? Ah, e outra coisa também, já deixa seu like no nosso vídeo para que o YouTube possa considerar esse vídeo relevante e mostrar para mais pessoas, para que a gente possa realmente acabar com esse problema, né? E ter relações aí muito mais felizes, para a gente fazer a nossa sociedade e o mundo cada vez mais feliz, e cada vez mais prazer, não é isso? Então, sem mais delongas, vamos começar então a construir, a traçar este caminho. E para a gente construir esse caminho, a gente precisa de duas bases principais, que é o físico e o mental. Quando eu falo de físico, eu me refiro ao nosso corpo mesmo, ao corpo físico, às sensações, ao trabalho com o corpo que você vai precisar fazer para que você possa ter mais controle sobre a sua ejaculação, ter mais controle sobre as suas sensações, tá? E a gente vai precisar também construir um caminho mental, porque não adianta você trabalhar somente o corpo físico. Você vai entender, você vai perceber que a grande maioria das pessoas que sofrem com as disfunções sexuais, sejam elas ejaculação precoce, seja disfunção erétil, seja falta de prazer, seja falta de orgasmo, a grande maioria desses casos são por situações emocionais, são problemas relacionados à nossa mente, à forma como a gente enxerga a sexualidade, a forma como a gente se enxerga sexualmente. Então a gente vai trabalhar esses dois caminhos. A gente vai trabalhar o caminho do corpo físico e o caminho do corpo mental. E depois integrar essas duas coisas. A gente precisa ter esse caminho consolidado. É como se a gente fosse fazer a base, né? Abrir essa estrada, abrir esse caminho e depois passar o asfalto por cima. Para a coisa ficar bem redondinha, ficar um caminho bem fácil de seguir e rápido de trilhar, né? Então a gente vai trabalhar dessa forma, vamos construir primeiro esse caminho físico, né? Vamos trabalhar primeiro o corpo físico e depois a gente vai trabalhar a parte mental e depois a gente vai associar as duas coisas para poder realmente pavimentar esse caminho para que você não sofra mais com esse problema da ejaculação precoce. Então vamos lá, como é que a gente vai trabalhar no nosso corpo físico? Presta atenção, qual que é a grande dificuldade das pessoas, né, dos homens aí que sofrem com ejaculação precoce? E se tratando de corpo, por que as pessoas, por que os homens ejaculam muito rápido? Porque muitas vezes eu me incluo nessa porque eu também já passei por isso, nós não percebemos o momento em que a gente entra naquela zona chamada zona sem volta, sabe? Aquele momento em que a partir dali você já não consegue mais segurar a sua ejaculação. A partir do momento que você caiu ali, não tem jeito, você vai ejacular, vão vir aqueles montes de movimentos involuntários aí da musculatura, da pelve e tal, e você vai ejacular, tá? Então, o nosso caminho físico, ele passa por começar a perceber essa sensação, para que você consiga definir exatamente onde ou quando você vai cair ali, para que você consiga sustentar e prolongar as suas sensações, né? Sensações do seu corpo, as sensações de erotização, as sensações de excitação, sem cair nesse local, que dali não tem mais volta. Então a gente vai trabalhar esse caminho de forma a você reconhecer este ponto,
tá? E para isso a gente vai utilizar algumas ferramentas. E quais são essas ferramentas que você pode utilizar para poder pavimentar esse caminho aí do corpo? A primeira ferramenta que você pode utilizar para começar a perceber aí as suas sensações, as sensações do seu corpo, é uma ferramenta chamada Start Stop. Isso você pode fazer tanto na masturbação quanto na relação com a sua parceria, certo? Na masturbação se torna um pouco mais fácil porque você tem mais controle, você consegue perceber melhor a sensação. E o que consiste então essa técnica do Start Stop? Consiste em quê? Em você estimular, em você se estimular, né? E aumentando a carga de excitação, e aumentando a carga de excitação, e aumentando a carga de excitação, até você perceber aquele momento que, a partir dali, você não tem mais controle, certo? Quando você vai começar essas práticas, algumas vezes você vai realmente perder o controle e vai ejacular. Não tem problema. A ideia é você realmente perceber, começar a perceber o que o corpo sente. Qual a sensação que eu sinto quando eu estou quase chegando ali naquele momento que a partir dali eu não consigo segurar mais. Essa é a ideia. E aí, quando você começar a perceber essas sensações, quando você estiver quase chegando lá naquela zona sem volta, né, você para os estímulos. Se você estiver utilizando a masturbação, por exemplo, você vai estar lá estimulando, né, estimulando o seu pênis, e quando estiver quase chegando lá, quase ejaculando, você vai parar o estímulo, tá? Parar por alguns minutinhos, por algum tempo, até que o seu nível de excitação baixe um pouquinho. E aí você começa os estímulos novamente e vai fazendo isso, e vai fazendo isso. A cada vez que você estiver quase chegando lá, você interrompe os estímulos para a sua excitação baixar. Dentro de uma relação, isso também pode acontecer, tá? Você pode fazer isso, esse mesmo tipo de exercício, durante a relação sexual. É um pouco mais chato, aliás, é bem mais chato, né? Por quê? Porque você vai estar ali com uma outra pessoa, e aí você precisa ter um grau de intimidade maior com essa pessoa, para que ela esteja ali também colaborando com você neste exercício. Isso pode ser muito gostoso, pode ser muito agradável, pode ser um momento muito divertido entre vocês, mas foi o que eu falei, precisa ter um alto grau de intimidade com essa pessoa, para que isso seja realmente legal, porque senão você pode frustrar a outra pessoa. Por exemplo, vamos dar exemplo se você está numa relação hetero aí com uma mulher, né? Você está lá estimulando, seja na penetração, você está estimulando, e aí quando você quase chega lá no ponto de ejacular, você para o estímulo. Só que, de repente, aquela mulher que você também está ali quase chegando no orgasmo, quase tendo o ápice do prazer. E você vai e para, né? Ela vai gerar uma frustração nisso, vai ter uma frustração para ela também. Por isso que essa técnica, este exercício, para fazer com a masturbação é mais fácil, mais simples, você tem mais controle do que você fazer com a parceria. Por outro lado também, quando você está com a parceria, você pode até cessar o seu estímulo na hora que você estiver quase chegando lá, mas a pessoa que está com você pode continuar estimulando. E aí você acaba não consegue segurar e acaba ejaculando. Então, com a masturbação fica um pouco mais fácil, tá? Mas dá para fazer também dentro da relação. Uma outra técnica que você pode utilizar, uma outra ferramenta que você pode e deve utilizar para que você comece a perceber essas sensações, comece a conseguir prolongar mais esse tempo de chegar naquele lugar, de chegar na zona sem volta, é uma técnica que a gente chama de squeeze. O que quer dizer isso? Ela é um pouco parecida com a Start Stop. A Start Stop você vai estimular, até chegar àquele ponto que estiver quase na ejaculação, você para. No squeeze você vai fazer basicamente a mesma coisa. Você vai se estimular, e aí quando estiver quase chegando nesse ponto de ejaculação, em vez de você parar os estímulos, você vai pressionar, né, a glande do seu pênis, pressionar mesmo, apertar até um certo incômodozinho, para que você cesse esse estímulo ejaculatório, entende? Então, basicamente o exercício é feito de forma muito parecida, você vai se estimulando, aumentando ali o grau de excitação, aumentando ali a carga de excitação, para que quando você estiver chegando quase naquela zona sem volta, você aperta, você pressiona a glande do seu pênis. A ideia também é a mesma coisa, é a mesma forma de você ter a percepção
desse momento de estou quase chegando lá. E aí você consegue prolongar isso, tá? Claro que isso são exercícios, né, gente? Então isso é um treinamento. Nas primeiras vezes que você vai fazer, nem sempre vai funcionar, você vai acabar ejaculando, você vai perder o controle, mas tudo bem. Esse é um exercício, lembra? Você está se exercitando para que você aprenda, para que o seu corpo aprenda a conhecer essas sensações corporais e aí isso vai se solidificando com o tempo. Com o tempo isso passa a ser muito mais natural para você, isso passa a ser automático. E fica mais fácil de você reconhecer e você conseguir ter mais controle nessa situação, tá? E aí, a partir desses 2 exercícios que eu te falei, o que você vai fazer? Quando você estiver prestes a entrar naquela zona lá sem volta, você começa a perceber, presta atenção nas reações da musculatura ali em volta do seu pênis, né, em volta do saco escrotal, em volta do ânus. Você vai perceber uma contração involuntária desses músculos, certo? E se por um acaso você ejacular, se acontecer de você entrar naquela zona lá que não tem mais volta, nesse momento, foca a sua atenção nessa musculatura, foca a atenção nesses músculos e você vai perceber essas forças de contração ali nessa região. Quanto mais atenção você der ali para aquela região, mais você vai percebendo qual músculo está se movimentando, qual músculo está contraindo, para que você possa também depois voluntariamente fazer exercícios de contração dessa musculatura. Quando você tem essa musculatura mais forte, você consegue ter mais controle em relação a esses reflexos da ejaculação. Então é bem importante que através desses 2 exercícios você vai treinar essa percepção da sensação do quase estou chegando lá e também a percepção dessas contrações dessa musculatura, para que você vá conhecendo cada vez mais o seu corpo, que você vá conhecendo cada vez mais as sensações e perceber toda a movimentação que acontece ali no seu corpo no movimento ejaculatório, no reflexo ejaculatório. Porque quanto mais você tiver essa percepção corporal desse momento, mais fácil vai ser de você conseguir controlar, porque você vai perceber com muito mais clareza, né, até onde você pode ir, até onde você pode chegar, que a partir dali não tem mais volta, mas você vai perceber isso com muito mais clareza. E aí você vai utilizar de várias técnicas para poder prolongar, né, esse tempo. Esses 2 exercícios que eu te falei, embora eles sejam exercícios que servem muito para essa percepção, mas eles também vão ajudar você a controlar esse momento. Você vai ter essa percepção quando o momento da quase ejaculação estiver chegando e aí você consegue ter mais controle. Uma outra ferramenta bem interessante para a gente solidificar esse caminho do corpo físico é você praticar o que a gente chama de masturbação consciente ou o autotoque consciente. Ah, mas o que é isso, Bruno? Seria uma masturbação gourmet? Né? Seria um negócio diferentão? Na verdade é o seguinte, quando a gente fala de masturbação, né, nós homens, a gente entende só aquele movimento ali, né, só direto no pênis. Parece que o homem não tem mais nada no corpo a não ser o pênis quando se fala em relação ao prazer e à sexualidade. Sendo que, na verdade, a gente tem o corpo inteiro para ser explorado. O corpo inteiro, a nossa pele, né, o nosso maior órgão aí do corpo e é o maior órgão de prazer também. E a gente não utiliza, a gente não usa, não explora. Então o que é essa masturbação consciente ou esse autotoque consciente? É você tocar o seu corpo todo, acariciar todo o seu corpo. Nós homens muitas vezes temos essa dificuldade de nos tocarmos, de nos acariciarmos, porque tem todo o preconceito, todo o tabu que tem em relação a isso. Mas faz essa experiência, faz esse autotoque consciente, toque todo o local do seu corpo, todos os locais do seu corpo. Vai experimentando as sensações que isso tem e perceba muitas vezes essa excitação aumentando gradativamente no seu corpo. Toque todo o corpo, sem pressa, sabe? Vai experimentando, vai se experimentando, vê as sensações que tem, vê as sensações que provoca, o tipo de reação que o seu corpo tem a esse toque. Vai tocando de forma consciente. O que é de forma consciente? É tocar e prestar atenção na sensação. O que aquele toque naquele determinado local está trazendo para mim de sensação, tá? E aí você vai tocando todo o seu corpo,
todo o seu corpo, inclusive os genitais também, mas deixa ele mais para o final, pode deixar eles mais para o final, tá? Mas vai tocando e vai trazendo a percepção, vai prestando atenção no que está acontecendo ali, quais as sensações que tem ali. Por quê? Porque quando você trabalha com esse tipo de toque, né, com auto-toque consciente, primeiro, você traz muito mais percepção das reações do seu corpo, você vai ter muito mais consciência corporal, que é importantíssimo para que você consiga ter mais controle sobre as reações do seu corpo, certo? E, por outro lado, você vai aumentando gradativamente essa carga de excitação. Você vai aumentando gradativamente essa carga de excitação. E quanto mais energia de excitação o seu corpo suportar, mais você consegue prolongar a ejaculação. Porque o que é ejaculação rápida? Com pouca carga de excitação, eu ejaculo. E isso que é ejaculação rápida. Meu corpo não sustenta muita energia sexual, muita energia excitatória. Meu corpo não suporta. Ele acaba ejaculando rápido. Isso quando eu não tenho essa consciência corporal. Quando eu começo a aumentar a minha consciência corporal, eu começo a conseguir sustentar mais carga de excitação. Eu começo a conseguir sustentar mais energia sexual. E isso faz com que eu sustente a minha ereção por mais tempo, sentindo prazer, sentindo toda a carga excitatória ali do meu corpo, sem ejacular. Até o ponto de você poder conseguir os tais orgasmos secos, que a gente fala muito dentro do Tantra, né? Que é o quê? Que é você ter um orgasmo sem ejaculação. Já imaginou que maravilha que seria isso? Pensa nessa possibilidade, você ter a sensação do orgasmo, mas sem ejacular, sem perder ali a ereção, sem perder o tesão. Sabe, né? Quando a gente ejacula, o corpo baixa demais a energia, a gente perde muito ali da excitação no momento. Então, quando você começa a trabalhar esse auto-toque consciente, ele vai te ajudar exatamente nisso, no seu corpo sustentar mais prazer, mais carga, sem ejacular. Não é uma maravilha? Então, esse é o caminho do corpo físico. Você trazer percepção para o seu corpo e sustentação dessa energia. Então, você vai utilizar aquelas ferramentas para trazer essa percepção daquele momento ali do quase entrando na zona ali sem volta, tá? E trazer essa percepção, essa consciência para o seu corpo, essa consciência das sensações através do autotoque. Então esse é o nosso caminho físico. E aí a gente vai trabalhar agora o caminho emocional, o caminho mental. Porque o que acontece? Olha só, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é uma coisa importante. O nosso comportamento, as nossas ações, as nossas decisões, elas vão ser baseadas em quê? Em nossos pensamentos, que vão gerar emoções e sensações, tá? Isso é o que molda grande parte das nossas ações, do nosso comportamento. É claro que a gente muitas vezes precisa agir de acordo com a razão, né, com o nosso raciocínio, mas as nossas emoções e sensações determinam demais o tipo de comportamento que eu tenho. Olha só, por que muitas pessoas às vezes sabem da origem de um comportamento que não é bom para ela, né? Por exemplo, ela tem determinado tipo de comportamento, ela faz determinado tipo de coisa, come determinado tipo de coisa, se relaciona com determinado tipo de pessoas, que ela conscientemente sabe que não faz bem para ela, né? E ela até sabe por que ela faz isso. Porque teve um trauma tal, aconteceu isso de um jeito, e isso desencadeou esse tipo de comportamento. E mesmo a pessoa tendo consciência disso, ela não consegue mudar. Ela continua tendo o mesmo comportamento que a prejudica. Por quê? Porque as sensações e as emoções daquele sentimento, daquele momento, daquele tipo de pensamento não mudou ainda. Ela conseguiu entender por que acontece esse caminho, mas ainda tem as mesmas sensações antigas, seja de medo, de raiva, de vergonha, por causa de alguma coisa que possa ter acontecido no passado, tá? Então, o que muda realmente o nosso comportamento é mudar as sensações e as emoções associadas a determinados pensamentos. E o que está por trás disso? Vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Vamos supor, você tem problema de ejaculação precoce.
Quando você vai para uma determinada situação sexual, por exemplo, você vai se deparar com uma situação, você sabe que você vai ter uma relação sexual depois. Você já começa a vir um monte de pensamentos ali, será que eu vou falhar novamente? Será que dessa vez eu vou conseguir? Nossa, eu queria tanto poder dar mais prazer para aquela pessoa, eu amo tanto aquela pessoa, será que eu vou falhar de novo, vou decepcionar, vou me frustrar? Vem esse tipo de pensamento que vai gerar um monte de emoções ruins aí, de medo, de vergonha, de preocupação, que vai gerar sensações ruins aí no seu corpo, que muitas vezes vai fazer com que você se afaste daquela relação, que você nem queira ter aquela relação, por causa de todos esses montes de sentimentos ruins que estão aí, certo? E o que está por trás disso? As suas crenças. As suas crenças estão moldando todo esse comportamento aí. Por exemplo, a crença de que você é o responsável por dar prazer para sua parceria, por exemplo, que é uma responsabilidade sua fazer isso. Então você já entra para a relação se sentindo pressionado por aquela situação. A crença de que sexo de verdade é penetração, de que mulher só tem prazer de verdade com penetração. Esse tipo de crença vai fazer com que você fique ali só querendo fazer penetração, e isso é muito ruim para quem tem problema com ejaculação precoce, porque hiperestimula a glândula do pênis. Então, esses tipos de crenças, essas crenças que dificultam, que atrapalham você realmente a sentir prazer, sabe? A crença de que a gente tem que buscar por performance, né? O homem tem que ser o fodão, tem que ser aquele cara que consegue ficar lá 30 minutos socando sem ejacular. Esse tipo de crença. E aonde a gente aprende isso? Me fala, meus caros amigos. Aonde a gente aprende esse tipo de coisa? Eu sempre costumo falar o seguinte, que tudo na vida a gente aprende observando e repetindo. A gente aprende a andar desse jeito, a gente aprende a falar desse jeito. Tudo na vida a gente aprende assim, observando outra pessoa fazer e tentando repetir. Só que, aonde a gente vê sexo? Aonde a gente vê as pessoas fazendo sexo para a gente aprender? Na pornografia. E cá entre nós, a gente sabe, a grande maioria de nós homens vai buscar aprender sexo na pornografia, certo? E isso é uma tremenda furada, porque aquilo ali não é a realidade. Aquelas relações ali não estão dentro da realidade. Aquilo são cenas muitas vezes montadas e editadas, mas aquilo ali não existe na realidade. E aquilo ali, a grande maioria dos filmes, das cenas pornográficas, colocam ali uma situação como se a coisa que a mulher mais gostasse, mais tivesse prazer com a penetração. E aí fica aquele soca-soca durante aquele tempão lá, aquelas mulheres gritando, gemendo, aquela coisa toda, aquela falsidade toda, que você acaba acreditando naquilo. E você começa a querer replicar aquilo. Aí o que acontece? É ejaculação precoce. Então, meu amigo, para você sedimentar esse caminho emocional, você tem que começar a perceber a sexualidade de uma forma diferente, entender o sexo de uma forma diferente, né? Você ir para o sexo para buscar prazer e não para demonstrar uma performance, que você é o cara, que você consegue isso, que você consegue aquilo. Quanto mais essa neura você ficar, mais difícil vai ser de você controlar a sua ejaculação. E outros problemas mais, você pode começar a perder ereção e tem um monte de problema envolvido nesse tipo de crença. Então você tem que começar a buscar a conhecer o que é realmente a sexualidade, como funciona a sexualidade humana, entende? E você tem que começar a buscar ferramentas que vão fazer você entender como que é realmente a sexualidade, como é que é realmente o prazer, como funciona o nosso corpo do prazer, para o prazer. E isso é responsabilidade dos dois que estão dentro da relação. Não só você, não só sua. A responsabilidade pelo prazer de cada um é de cada um, certo? É claro que vocês estão ali trocando essa energia, trocando essa relação. Claro que vocês podem se ajudar e devem se ajudar um ao outro para que tenham cada vez mais prazer. Mas não está nas suas mãos, não é responsabilidade sua ser responsável pelo prazer do outro. Então buscar essas ferramentas, buscar entendimento de como é que funciona realmente o nosso corpo para o prazer. E aí a gente solidifica esses dois caminhos, tanto o caminho, a parte física, quanto a parte emocional, compreendendo e tirando essas crenças da sua vida.
essas crenças que muitas vezes te atrapalham, essas crenças que estão aí impedindo que você tenha realmente mais prazer. Então, quando você começa a trazer consciência para o seu corpo e trazer consciência para a sua mente, aí sim você tem um caminho ali para poder sair da ejaculação precoce. E você sabe qual a ferramenta que vai solidificar esses dois caminhos, tanto o físico quanto o emocional? O Tantra. Exatamente, meu amigo. O Tantra, que foi o caminho que eu trilhei e trilho até hoje, que me proporcionou sair de 15 anos de ejaculação precoce e transformei a minha relação de 2 minutos em 2 horas, ou até mais, 2 horas e meia, 10 horas. Mas isso não é conto, não, isso é verdade. E isso não é performance, não, isso é entendimento. Isso é entendimento do meu corpo, entendimento das minhas emoções. Gerenciar isso, gerenciar as minhas sensações corporais e emocionais. Esse é o caminho que a gente vai construir, que você precisa construir para sair desse problema da ejaculação precoce. Então o caminho é o Tantra. Por quê? Porque ele vai solidificar tanto a parte física, com as ferramentas que tem, que a terapia tântrica tem, quanto a parte emocional, desse entendimento, de você começar a enxergar o seu corpo de uma forma diferente, você começar a enxergar o prazer de uma forma diferente. Então, construímos aqui o caminho para você sair da ejaculação precoce, um caminho que passa pelo corpo físico e que passa também pelo seu campo emocional, de quebra de crenças, das crenças disfuncionais que tem. E esse caminho é o Tantra, que vai trabalhar tanto a questão física quanto a questão emocional. Então, busque o Tantra, busque a terapia Tantra, que você vai, com certeza, trilhar esse caminho e poder acabar de vez com a ejaculação precoce. No mais, eu quero agradecer muito por você ter ficado aqui nesse vídeo até o final e eu quero te dar uma surpresa. Olha só, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, para você entrar no nosso grupo, onde vamos ter uma aula gratuita, uma masterclass, uma super aula, que a gente vai falar sobre isso que eu falei aqui, com muito mais detalhes e muitas outras coisas que eu vou falar lá, para você acabar de vez com o seu problema de ejaculação precoce. A masterclass chama Transforme 2 minutos em 2 horas. Então, já imaginou? Não perde essa oportunidade, é gratuito, tá aqui embaixo desse vídeo na descrição, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, dá o seu joinha, escreve aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se você não concorda, deixe os comentários aqui, tá? Deixe aqui nos comentários também sobre que outros assuntos você gostaria de ver aqui no canal, isso nos ajuda demais para trazer mais informações relevantes para você e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possa espalhar mais essas informações, tá bom? No mais, muito obrigado, eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!